Salve, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Hoje nós vamos falar mais uma vez de política. A política anda muito quente por aqui, viu? A eleição municipal está em andamento, previsão de um funcionamento curto do Congresso Nacional este ano. Mas também é explicável, né? A base política de todos os deputados e senadores está no município. O município que é a raiz de tudo. E os deputados e senadores estão nadando em dinheiro. É muita emenda, mais de 50 bilhões de reais. E com isso, os deputados e senadores não estão mais tão preocupados assim com partidos políticos ou liberação de emendas pelo poder central aqui em Brasília, que é o Executivo. E foi exatamente por isso que hoje o presidente Lula manda ao Congresso Nacional emissários dizendo que quer paz. E ele já disse que precisa mais do Congresso do que o Congresso precisa dele. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar com um consultor muito conhecido aqui. É um grande articulador, João Henrique Rummel, que está hoje aqui no Frente a Frente e vamos falar de política. Muito boa noite, Rummel. Seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Temos um papo bom agora. Boa noite, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui discutindo política, que eu acho que é muito importante e a gente está num momento muito saudável da política. Eu digo que a gente está num turbilhão de novidades. Exatamente. E que vai construir a nossa vida futura para frente. Isso, vai ser uma conversa boa. E veja bem, vocês entenderam que nós vamos falar de bastidores e projeções de futuro na política macro, né? Sem aquele partidarismo, mas para você entender como funciona a política. E minha parceira de sempre, Denise Rotenburg, está aqui, né, Denise? Boa noite, Zé Maria. Boa noite, João Henrique. Muito obrigada pela sua presença aqui. E olha, você que está nos assistindo sabe que a gente acompanha lá o Congresso Nacional. Essa questão dos vetos virou um problemão para o governo. A tendência é de derrubada de muitos vetos relacionados ao orçamento da União. E é daí que os parlamentares vão tirar os 50 bilhões que o Zé Maria mencionou no início deste programa, que até agora o governo liberou menos de 10 bilhões. Aliás, não chegou a 6 bilhões de reais o total de emendas liberadas este ano. Havia a promessa de liberar, por parte do governo federal, de liberar 11 bilhões até abril. Esse valor não se confirmou até agora e a briga está formada no Congresso Nacional, embora ontem, como eu relatei aqui para você no Jornal da Vida, eu fui ao café lá com o presidente Lula e ele disse que há normalidade no Congresso Nacional. Será que há normalidade mesmo? É isso que nós vamos tentar detalhar aqui hoje para você nessa conversa com o João Henrique Rummel. Ele que é diretor da Action Consultoria, acompanha a política há muito tempo. Ele tem 35 anos de conhecimento, como é que as coisas funcionam ali no Congresso e também na esplanada dos ministérios. Já trabalhou no Ministério da Agricultura, já foi o diretor do Instituto Pensar Agro, que é ligado à Frente Parlamentar do Agronegócio e, enfim, experiência não falta. João Henrique, está tudo tranquilo? A normalidade na relação do governo federal com o Congresso, como disse o presidente Lula? Olha só, nós estamos numa fase de aprendizado. E eu vou falar uma coisa que é um pouco forte, mas é uma palavra sensata na minha visão. Eu acho que a gente tem uma data, que é o dia 8 de fevereiro de 2024, que foi, pode-se dizer, um golpe do Congresso, uma consolidação do baixo clero, ou a liberdade do baixo clero. O que é essa data? Essa data foi o último dia que os parlamentares puderam colocar, aonde ele ia colocar os recursos das emendas impositivas deles. Ele ia colocar as emendas na cidade, onde ele tem vereador, onde ele tem prefeito e onde tem uma necessidade da demanda que era cobrada para ele. Se ele vai fazer uma escola, uma creche, uma estrada, uma praça de esporte, ele colocou. Esse foi o último dia dele colocar, porque o governo vai ter que executar até o final do ano. Se discute hoje nos vetos até o cronograma de pagamento, de execução dessas emendas. Mas isso é importante porque, neste momento, ele não pediu nenhum favor para o líder dele. Ele não pediu nenhum favor para o presidente da casa. Ele não pediu nenhum favor para o executivo.
ele deve para alguma coisa para alguém? Não. Ele está livre. O Baixo Clero Nem está livre partido, hoje. nem governo, nem para ninguém, né? O partido ainda tem um pouco, porque tem eleições e tem um fundo partidário que está na mão do presidente do partido. Mas dentro da estrutura política do dia a dia, ele está livre. Esta liberdade ele ganhou ano passado, mas eu faço uma comparação, é como se fosse uma criança. No primeiro mês ele anda com as duas mãos dadas para o pai. No segundo mês ele dá uma. No terceiro ele já nem quer olhar para o pai mais, ele quer livre, quer estar solto. Mas isso é bom, Rúmel, para a relação política e para a democracia? Eu acho que é excelente, porque melhora a qualidade do debate. Se a gente olhar ao longo da história, tá certo? Quem fazia política era só o executivo, tá certo? Onde o executivo, ele é um pensamento, e aí nós temos um outro problema que eu coloco, que a gente tem no Brasil um sistema de pensamento totalitário, cultural. Por quê? Eu acho que esse presidencialismo forte demais é que reproduz isso, né? Exatamente. Que eu acho, inclusive, que vai para a iniciativa privada. Em outros países, o presidente de uma empresa privada não tem tanto poder, tem um conselho, e no Brasil tem essa cultura do presidente mandar em tudo. Mas olha só, o problema que a gente tinha anteriormente é que as nossas leis foram feitas em época de exceção. E quando elas foram feitas de exceção, era o seguinte, essa lei trata desse assunto conforme regulamento. E o regulamento era feito dentro do executivo, entre quatro paredes, tá certo? De decisões quase que monocráticas e principalmente instrumentadas pelos funcionários públicos concursados, onde tem a casta e cada um forma-se o seu castelo e decide sobre essas políticas públicas. Eu acho que o que a gente está vendo agora é que isso vai vir para dentro do Congresso, de forma transparente, com a participação mais efetiva da sociedade. Estamos preparados para isso? Acho que a gente está numa fase de transição. Nós estamos aprendendo, nós estamos fazendo debate. E esse é o momento que eu acho que a gente vê hoje. Olha só, nós estamos estudando e tateando como que vai ser o futuro. Se alguém falar, vai ser desse jeito, eu truco. Eu acho que nós estamos aprendendo. E o que a gente está vendo nesse momento agora é esse aprendizado, onde o baixo clero está vendo o seu poder, onde as pessoas que antigamente eram o centro das atenções estão se relativizando dentro desse processo. O executivo está se perdendo no poder de pressão, de coazão, do fisiologismo desse processo como um todo. E a sociedade está aprendendo. Como é que eu vou me postar dentro disso? Como é que eu vou discutir os problemas e buscar soluções de políticas públicas? Aonde vai surgir essas políticas públicas? Como é que a gente vai discutir? Então, nós estamos num momento agora de aprendizado. E outra coisa, com um aprendizado difícil. Sabe por que é um aprendizado difícil? A gente está com, no executivo, a casta do funcionário público ânsia para não perder poder, aí com um presidente de esquerda e com um Congresso de centro-direita. Como é que vai ser essa interlocução? Como é que vai ser esse processo de andamento, de encaminhamento disso? É um dia após o outro, não tem como fazer previsão. Porque já existe ali um diálogo, né, do governo com o Congresso. No primeiro ano, o ministro Fernando Haddad, por exemplo, conseguiu aprovar quase tudo que queria. Não foi, mas era uma agenda que já estava dentro do Congresso, né? Era a agenda, especialmente ali a agenda da reforma, da reforma tributária, ela já era uma agenda do parlamento. Então, agora que vai se entrar ali numa agenda do governo, que teremos o grande teste de articulação do governo do presidente Lula, porque ele até aqui foi no embalo, né, do que já vinha sendo discutido pelo Congresso. Olha só, eu concordo que a reforma tributária ela é muito mais do Congresso do que do Executivo. Mas, olha só, o Congresso, na minha forma, as pessoas podem até criticar, mas o Congresso hoje tem uma maturidade muito interessante, tá certo? Por quê? Tudo que se votou do Congresso, do governo, foi numa forma de manter a estabilidade econômica do país. Isso... Mesmo o governo tendo dificuldade, gastando em excesso, o Congresso está querendo falar assim, pelo amor de Deus, vamos ter o equilíbrio fiscal. Isso vai diminuir a inflação, vai dar estabilidade. Mesmo que a gente ache que haja contra a sociedade aumentando imposto, precisamos dar alguma estabilidade a isso. Se você olhar o ano passado, o que foi votado isso. Nada ideológico, nada de concentração de poder para dentro
Congresso para dentro do Executivo, foi aprovado. E aquilo que foi aprovado, o governo não soube aproveitar e regulamentar de forma concreta. Por exemplo? Então, por exemplo, a questão da desigualdade entre homens e mulheres. Fizeram uma lei e o decreto está criando a maior confusão. Já até hoje tem o regime de urgência que está na pauta para derrubar o decreto do Executivo. O Executivo está correndo atrás porque sabe, se botar para votar, vai perder. Você vê essa fala do presidente Lula, ele praticamente repete aquilo que ele precisa mais do Congresso do que o Congresso dele. Ele diz que o Poder Executivo precisa, e não ele. Ele Isso. faz essa diferença ali entre o Poder Executivo e ele, Lula, pessoa física. Aí ele passa o recibo, né, passa a fatura de que realmente é isso que nós estamos falando, que o Congresso é poderoso. Mas aí ele dá a ideia de que não está entendendo depois disso, quer dizer, como fazer política, porque houve uma troca de chip ali, né? Eu, sinceramente, acho que troco. Olha só, o que a gente está vendo hoje é exatamente isso, porque o Congresso hoje vai ter que ter ideias, vai ter que ter propostas. O Congresso não, o Executivo vai ter que ter ideias e propostas de convencer. Quem está votando. Tá certo? E deu agora uma igualdade para a sociedade de disputar esse espaço com o Executivo, porque ele não tem mais as emendas, ninguém quer cargo, tá certo? Ele não tem o controle da pauta. Então é o seguinte, Mas a sociedade... ninguém quer cargo? Não quer nem ministério? Eu acho que conforme o ministério... Não, mas ali a gente vê uma brigalhada dos partidos pelos cargos de ministro. Gente achando o que carro ônus... com bandeira verde e amarela faz um sucesso nos partidos que é impressionante. Mas ainda tem o seu forte. glamour, como diz o... Denise, eu posso até concordar contigo que tem o seu glamour. Mas antigamente era briga de tapa e foice no escuro. Hoje não é tanto assim, hein? Tem muita gente sendo convidada e não querendo. E não aceita, né? E não aceita. Porque é o seguinte, o glamour de ter o poder da caneta para distribuir verba para os estados já não é tão grande assim. Tem muito dinheiro, é importante, tem ministérios muito importantes que ainda tem muito dinheiro, mas já diminuiu significativamente. Ser deputado virou um negócio mais proveitoso, é isso? No jogo da política? Olha só, o deputado está começando a se valorizar, ele está começando a entender que o voto dele passou a ser importante. E outra coisa, eu acho, se a gente for fazer um histórico para você, é o seguinte, há 8 anos atrás a gente tinha 38 partidos recebendo fundo partidário, nas eleições passadas nós já tivemos 28, agora nós estamos só tendo 15 e a próxima vai diminuir, quer dizer, a farra de tudo isso, do oportunismo da política está começando a diminuir. E, na minha opinião, os partidos cada dia vão ter que ter mais opinião, mais propostas e profissionalização, tá certo? Conjunto de pessoas. Então, isso vai fortalecer o parlamentar. O parlamentar vai se sentir forte, ele vai ser grande, ele vai ser realmente uma autoridade perante os seus representantes, porque ele está formando grupos partidários, verticalizados, e com isso ele vai ser realmente representante. Agora, então, Rumi, está valendo a pena, isso dá popularidade, principalmente por causa das redes sociais. Nós estamos falando aqui de uma revolução política, né? Uma reforma total, sem votar lei nem nada. O que detonou isso? Qual foi o start dessa mudança na concepção e no jeito de se fazer e ver política? Olha só, eu falo que a Constituição provocou isso, porque a Constituição deu poder para o Congresso, tá certo? Mas a sociedade pediu o presidencialismo. Mas, ao longo do tempo, o Congresso foi botando em prática aquilo que é dele. Então, não foi um problema do governo A, B ou C, foi uma história. Lembra que tinha a conta-movimento, de repente veio o orçamento, tinha a medida provisória de 30 dias, passou para 60 dias, ela pode caducar, ela vem emenda impositiva, ela vem o veto, ela vem o teto de gastos que mudou a forma de distribuir, aí vem o orçamento secreto, aí vem agora as emendas impositivas. Isso tem uma evolução. E essa evolução, na minha, ela vai continuar crescendo até determinar o poder onde que é isso. Falei aqui, olha só, eu acredito que ainda tem 2 pontos que o Congresso Nacional vai ter que se especializar para fazer o poder dele ser concreto. Quais são os 2? Fazer o uso dos decretos legislativos, cancelando as decisões do Executivo quando não atender às leis,
E o segundo, começar a discutir leis autoaplicáveis, que não precisa de decreto, que não precisa de instrução normativa. Então, qualquer detalhe dele vai trazer segurança jurídica, porque isso tem uma mudança conceitual. Eu deixo de fazer política de governo e passo a fazer política de Estado. Tá certo? Eu tenho a certeza que para mudar qualquer regra, eu tenho que fazer um grande debate. E eu, como uma política de governo, eu durmo com uma regra e acordo com outra. Então, isso eu acho que é a consolidação do Congresso e que é uma questão de tempo. É uma questão de cultura, de aprendizado que o Congresso vai ter com isso. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a continuar aqui conosco na Rede Vida, porque ainda temos muitas questões para tratar aqui hoje com o João Henrique Rummel, diretor da Action Consultoria, aqui no Frente a Frente. Voltamos em 2 minutinhos. Olá, estamos de volta com o Frente a Frente, que recebe hoje o diretor da Action Consultoria, o João Henrique Rummel, que é ali especialista, tanto no Congresso Nacional, nos movimentos da política, quanto no Executivo. Como é que andam as coisas ali na esplanada dos ministérios? E também está fazendo seus estudos sobre as eleições municipais, que vai ser ali um embate preparatório para 2026, quando vem a sucessão presidencial, com o presidente Lula deve ser candidato à reeleição, mas ainda está muito cedo para fazer projeções a respeito de 2026, mas em 2024, para este ano, nós já temos ali o PSD, sim, o partido comandado por Gilberto Kassab, surge como o campeão em número de prefeitos filiados nessa última janela partidária do mês de março. João Henrique, o que isso significa? Eu lembro que a gente já conversou aqui outras vezes e muita gente dizia assim, não era o seu caso, mas muita gente me dizia o seguinte, não, porque o PT do Lula e o PL do Jair Bolsonaro vão chegar ali ao final da janela para a troca de partido, eles vão chegar grandes e fortes. Mas a gente viu que foram os partidos de centro, segundo o levantamento feito pela Folha de São Paulo, que chegou lá, ou seja, que teve maior número de prefeitos filiados, começando pelo PSD, depois vem o MDB e o Progressistas. O que significa isso na sua avaliação? Nas eleições tem alguns fatores que são importantes. O primeiro, nos pequenos municípios, médios e pequenos municípios, a influência do prefeito é muito grande. Então, ter prefeito nas pequenas cidades, ela é muito importante para poder fazer a sucessão e ocupar, porque ele vai ter a carga e vai ter os vereadores. Tá? Então, isso é um problema. Segundo, importante, a oposição ao prefeito, que tem voz e voto lá dentro e que é importante. Então, para você fazer a análise, você tem que ver quem é a situação e quem é a oposição. O segundo ponto que a gente acha, os governadores também vai ter uma influência boa em relação a isso. E depois você vai ter a influência do presidente, do Lula e do Bolsonaro, que são os dois grandes puxadores de votos radicais. Agora, o mais importante disso é que não tem mais coligação. Então, cada partido vai ter que fazer a sua nominata. E as regras das eleições passadas que o Supremo cortou ainda vale para essas eleições. E que vai dificultar a quantidade de partidos por causa dos 80% e dos 20%. 80%. Tem que ter 80% dos votos. 80% do coeficiente para você poder participar e tem que ter no mínimo 20% do coeficiente eleitoral para poder entrar e ser eleito. Com isso, você reduz a quantidade de partidos, pelo menos nas cidades menores e nas médias também, uma influência de ter menos partidos eleitos. Com isso, você vai ter uma quantidade menor de cabo eleitoral dentro do Brasil. Porque é o seguinte, olha só, uma cidade de 10 mil habitantes vai ter 9 vereadores, uma cidade de 1 milhão de habitantes vai ter 50. Então é o seguinte, se eu tiver 5 cidades de 10 mil habitantes, eu tenho a mesma quantidade de cabo eleitoral de uma cidade grande. Tá? O outro fator que é importante nessas eleições é o fundo partidário, onde o PL tem 19%, quase 20%, PT 13%, União 10% e o resto 7%, 8%. Dinheiro é muito importante na campanha. Então, quer dizer, esta é uma sinalização que a gente vai ver e consolidar os votos em relação a isso. Eu, sinceramente, acho
que isso vai definir, inclusive, o futuro dos partidos. A gente está acostumado aqui a conversar com deputados, senadores, né? E há, sim, sempre uma grande preocupação na reeleição. Todos trabalham com isso, né? E eu percebo, João, que há uma preocupação exatamente na radiografia partidária que vai sair das eleições municipais. Os deputados vão, evidentemente, para os partidos que têm mais chance, né? Agora, por que o PSD e o MDB cresceram mais, por exemplo, do que o PL de Jair Bolsonaro ou o PT de Lula? Olha só, o que eu acho é o seguinte, a relação entre prefeitos históricos, núcleos, isso foi importante para definir isso, tá certo? Nesse momento. E se você olhar o PSD, ele cresceu em São Paulo, né? Onde o Kassab teve uma grande importância, em Minas Gerais um pouquinho, tá? E que teve uma grande importância nisso. Mas o que vale e o que a gente vai ver é como vão ser as nominatas em relação a isso e como é que vai estar a estrutura de gênero. Porque é o seguinte, tem um outro fator importante, tá legal? Que aconteceu o seguinte, quando eu coloco as emendas impositivas, os parlamentares agora estão alocando os recursos aonde ele tem vereador, aonde ele quer fazer o representante e o vereador vai vender esta vinculação dos recursos que estão com isso e que não tem mais vinculação com o governo federal. Vai ter a vinculação com o deputado, com o partido, onde colocou. E isso vai construir esse monte. A gente vai entender pela primeira vez qual vai ser o reflexo disso. Como é que a gente vai ver essa estruturação de identidade, de cultura, de opinião, de estrutura política para isso. Lá atrás a gente tinha os partidos, o PTB, o PSD, tudo isso que era tradicional. Eu acredito que com esta nova forma de fazer, a redução do partido, as emendas verticalizadas, nós vamos começar a construir essa cultura. Esta cultura vai ser importante, inclusive para as eleições da mesa, tanto da Câmara como do Senado, como o futuro dos partidos que vão sobreviver. Se vai ter fusão, se vai ser federação, isso tudo vai depender do resultado das eleições. E sobre a pergunta que eu fiz exatamente a definição ali de quais os partidos mais competitivos que vão despontar, isso aí depende das eleições? Eu acho que sim. Olha só, eu tenho feito um acompanhamento das eleições por tendência. Então, eu costumo separar em 5 grupos, direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda e centro. O que a gente tem visto de 2002 para cá é que a esquerda radical ela vem crescendo nas grandes cidades. A centro-esquerda, PT, PSD, B de bola, eles vêm diminuindo gradativamente, mas vêm reduzindo, tá certo? E de uma forma impressionante. A direita, vamos colocar que seja o PL hoje, tá certo? Ele vem crescendo. E o centro-direita e centro, eles vêm... As pesquisas mostram esse lado com mais de 40%. Como é que é? As pesquisas mostram que esse lado aí tem mais de 40%. Então, é exatamente isso. Então, é o seguinte, a tendência, se essa tendência continuar, tá certo? O que vai acontecer? Eu acredito que para as eleições que aumenta a código de barreira, que vai subir para 15 deputados e 2,5% dos votos válidos, aqueles partidos que não se consolidarem nesta eleição municipal, obrigatoriamente vai ser obrigado a se federalizar, a se fundir, alguma coisa para buscar... Então será um patamar importante. Exatamente. Então eles vão ter para isso. Então eu acho que vai ter uma consolidação. E esta consolidação vai bater diretamente nas eleições, tanto para a presidência da Câmara como para a presidência do Senado. Vamos dar nome aos bois. O que vai acontecer, por exemplo, com o PSDB, na sua avaliação? Foi um partido que perdeu muitos prefeitos nesta última janela. Eu acho que esse é um partido que dificilmente ele vai se reinventar, tá certo? Eu acho que, na minha opinião, as pessoas que querem continuar na política e estão vinculadas a ele, vai testar a última tentativa de sobreviver nessas eleições. Se eles não tiveram a sensação que eles vão atingir o índice, eles vão se fundir, eles vão se juntar com outro partido. Vê que o PSDB já está com cidadania e os dois, se não se juntar a outro, tem uma grande possibilidade de morrer de mão dada.
Ô, Romeu, me diz um negócio. Os partidos políticos, eles, alguns, né, eles sempre mobilizaram massas, sempre centralizaram a política, e hoje a gente não vê exatamente. A impressão que se tem é que as pessoas não estão tão ligadas mais a partidos políticos, com pouquíssimas exceções. Por quê? Porque houve essa mudança? Eu conversei com deputados que, inclusive, usam inteligência artificial e estão mapeando isso aí, dizendo que o eleitor não se preocupa tanto mais com o partido político e não é mais aqueles radicais de direita ou de esquerda, né? Uma mudança. Como é que chegamos a esse ponto? Olha só, o que aconteceu com a política é que a partir do momento que a gente tinha 38 partidos no Brasil, e cada um queria ter o seu partido dentro do seu estado para buscar a sua opinião, sua conjuntura de eleição, perdeu a identidade ideológica, a identidade de posição, era de pessoas. E eu acho que de agora para frente isso vai começar a mudar. Você vai ter que ter uma identidade de partido, de ideias para esse processo. E eu acredito que essa mudança já está ocorrendo claramente. Outra coisa... Você tem ideia do que cada partido defende com a bandeira do... Mas olha só, já vai começar a fazer isso, porque a hora que começar a ter o debate de agora para frente, dentro da realidade, vai começar a caracterizar. Posso falar uma coisa para você? A gente tem, dentro do PL, nós temos duas linhas, a linha do Valdemar e a linha do Bolsonaro. Tá certo? Se você pegar um ano atrás, essas duas linhas não se conversavam. Hoje já estão conversando. Não, mas já depois da posse, eles começaram a conversar, definir lideranças, presidências de... Então, eles já estão conversando, até mesmo na linha. Você vê votações antigamente que eram divergentes, eles já estão sentando, mas ainda tem diferenças, né, João? Mas não se conserta do dia para a noite, é uma construção, nós estamos numa evolução. E eu acho que isso vai acontecer em tudo. O próprio PSDB, que é muito menor do que o PL, tinha briga em relação ao governo. E eles já estão construindo uma posição mais unitária em relação a isso. Então, eu acho que essa consolidação vai ser muito boa, e principalmente nesse momento, onde os parlamentares ganham liberdade em relação ao poder. Ele perde liberdade em relação ao presidente do partido, que tem o de recursos para as campanhas. Mas isso é um momento que a gente precisa buscar. Vai ter que ter identidade com a sociedade. Você fala assim, eu não sou do partido A ou B, mas eu tenho a minha posição quanto ao assunto A, ao assunto B. E eu vou começar a procurar as pessoas que procuram em relação a isso, inclusive nas redes sociais, para receber matéria que eu gosto ou que eu não gosto através dos algoritmos. Mas tem algum partido que foge disso, que tem bandeira, que tem proposta, que todos sabem qual é a proposta do partido? Não tem. Eu falo hoje, nem o PT tem. Nem o PT tem lá as suas bandeiras? Eu acho que ele tinha uma proposta de aumentar o Estado, de concentrar, como lá, o PL tem. Tem o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, que ele coloca como projetos dele, PT, né? Eles sempre foram muito enfáticos na defesa dessas causas sociais. O Bolsonaro do Bolsa Família aumentou ele significativamente. Já virou então uma política de Estado, não pode mais ser tratado como do partido A ou B, isso? O que eu acho que postura é o seguinte, qual é o tamanho do Estado que eu quero? O PT quer tudo dentro do Estado. Os liberais querem tudo fora do Estado. Quer dizer, uma posição sobre o aborto, eu sou contra ou a favor. Tá certo? Uma questão consensual de drogas, como a gente está discutindo agora. Eu sou contra, a favor, libera ou não. Então, as pessoas vão ter que buscar essa identidade. Está começando a clarear, né, essas questões. Eu acho que agora vai começar a clarear, e principalmente nesses momentos que a gente vai ter pela frente. E nesses momentos de eleições, isso vai começar a ficar claro. Agora, e o União Brasil? Como é que você vê? Porque a gente percebeu aí, a gente teve recentemente uma briga interna ali, ficou o Luciano Bivar, que era o presidente, versus o vice-presidente Antônio Rueda, que acabou assumindo a presidência. Luciano Bivar não saiu do partido, mas a situação não é mais aquele mar de rosas, né, ali. É um partido que começou grande, mas a gente vê que está diminuindo de tamanho. Olha só, eu, sinceramente, o que eu vejo, desde que mesmo quando terminou a eleição do segundo turno, a gente já vê uma discussão e uma possibilidade de negociação da centro-direita se juntar. Então, desde a época da eleição, o PP tem conversado com a União para se formar um partido... E o Republicanos?
executivos, e em seguida veio o republicano. Isso é importante dizer, porque é o seguinte, olha só, o recurso do fundo partidário, quase 20%, é do PL. Se eu juntar os três, eu vou ter um pouco mais de 20% de recurso para competir e para colocar isso e dizimar e colocar uma identidade. Quando eu falo que União, o PP e os republicanos podem se fundir, estão juntando, estão negociando, é para buscar esta identidade, para construir a ocupação do espaço, não só do espaço político, como uma identidade de assuntos que eles querem tocar pela frente. Essa identidade de assuntos é que vai formar o futuro da política e as definições, né? De grupos. Eu acredito que o caminho está indo para isso. Basta você caminhar dentro do Congresso hoje. Está por falta de pauta, porque eles estão discutindo isto de uma forma concreta. Como é que a gente vai colocar isso para frente? Eu coloco o seguinte, olha só, nós estamos tendo uma experiência muito legal em termos de conteúdo, que é a reforma tributária. Uhum. A sociedade começou a ir para dentro do Congresso e se aproximar dos parlamentares. Isto, para mim, é uma grande revolução. Né? E fazer os seus projetos. Uhum. Isso já mostra esta consolidação de buscar a identidade de quem tem os assuntos para tocar e que querem tocar os assuntos. E procura partido. Procura partido. Muito bem, ver o assunto da política aprofundado aqui, né? É essa a nossa conversa aqui no Frente a Frente. Nós vamos agora um intervalo, 2 minutos, e estaremos de volta. Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente falando de política, mas de uma maneira muito mais profunda, uma análise sem lado e outro, mas avaliando os poderes. Nos últimos anos, houve questionamentos pesados, sérios, sobre as instituições brasileiras. O Supremo Tribunal Federal, qual o papel do Supremo, críticas, elogios, defesas, e também o Executivo. Nós vimos aqui nessa conversa com o João Henrique Rummel que houve uma mudança ali de poder e o Congresso Nacional se empoderou. Economicamente, né, com a possibilidade de mandar verbas diretamente para a Prefeitura e também o poder de pauta, de votar o que o Congresso quer e não o que o Executivo quer. E ainda a força política. O Congresso está mais forte. Politicamente, está definido ali pontos importantes da nossa vida. A política, você sabe, né? Ela cuida da nossa vida, da casa que você mora, da educação do seu filho. É assim que se encaminha um país. Por isso é preciso discutir e saber como é a política por aqui. Nós estamos com um consultor. Lembra daquela história de que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia? Pois é, o João Henrique Rummel, ele vende conselhos, é um consultor e não vende barato, porque se especializou nisso, conhece a fundo a política por aqui e sabe os caminhos por onde vai. Houve um momento em que as frentes, Rummel, as frentes parlamentares, elas desempenhavam ali uma função secundária, muito discreta, né? E agora elas assumiram um papel importantíssimo. Nós estamos vendo, por exemplo, uma união de frentes para regulamentar a reforma tributária. Por que essa força total e por que esta regulamentação da reforma tributária chama tanta atenção e é tão importante assim? Olha só, como a gente vinha falando, antigamente o sonho de qualquer pessoa que trabalhava com relações institucionais em Brasília era ir no Executivo e colocar a sua necessidade dentro de uma medida provisória, porque a pauta era do Executivo. Quando eu ia no Executivo discutir uma medida provisória, eu tenho advogado abundante, eu tenho técnico, eu tenho número, eu tinha as emendas, eu tinha o espaço para poder fazer isso. Como a gente já falou aqui, isso acabou. A pergunta que eu faço, o gabinete do parlamentar tem condição de fazer isso? Não, nem partido. O partido também não, e nem a Câmara, nem o Senado tem condição de fazer isso. Só para explicar melhor, nós estamos falando de assessores especializados, porque são várias áreas. Então, assessor da área de saúde, assessor da área de segurança, assessor da área de economia e assim por diante. Pois não, pode continuar. Então, o que acontece? A forma hoje que tem um vazio. Se o Executivo não está fazendo isso, alguém tem que fazer. E a forma de fazer, que hoje foi encontrada, que é uma oportunidade, que é uma alternativa, são as frentes parlamentares, onde você monta uma instituição, onde você faz uma parceria com um grupo de parlamentares, onde você cria esta alternativa técnica, você faz os estudos de impacto regulatório, o que vai acontecer, e você pode propor essas mudanças para isso. Um grande exemplo que eu falo, que é certo, é a reforma tributária.
o governo tinha 180 dias para apresentar uma proposta de regulamentação e os parlamentares solicitaram aos seus grupos técnicos que debatessem e apresentassem o mais rápido possível para acelerar o debate e colocar parâmetros diferentes. E eles fizeram, tanto que no mês de março, tá certo? Eles apresentaram, agora no início de abril, mês de final... São 20 projetos de lei, não é isso? Foram apresentados 16 projetos de lei complementares. De 20 grupos, né? De 20 grupos foram apresentados 16, onde, só para você entender, foram feitos 20 seminários de debate. Teve a apresentação de 238 pessoas palestrando e tem um grupo foram 200, os 20 grupos de participação, teve mais de 500 pessoas participando e sugerindo texto, corrigindo o texto, debatendo, levantando pontos que precisavam ser regulamentados em relação a isso. Foi apresentado. O primeiro conceito que é importante, eu acredito que inclusive é revolucionário, é o seguinte: quem ia apresentar, o governo apresentando, ele está apresentando o conceito de quem vai arrecadar. As frentes estão apresentando o conceito de quem vai pagar. Antigamente, se eles apresentassem em junho, tá certo? Logo vem o recesso, vem as eleições, eles queriam atropelar porque a reforma tributária começa dia 1º de janeiro de 25. E a gente antecipando agora, o debate está claro. Todo mundo está com o papel na mão, escrito, não está mais na ideia, eu não vou discutir teoria. Eu acho que o texto é esse. O governo vai colocar o texto é esse. Isso é revolucionário, por isso que as frentes estão ocupando esse espaço. O que é a frente? Nada mais é do que a sociedade organizada participando diretamente do processo de debate da democracia. Isto é importante, vai melhorar a qualidade do debate do parlamentar. A maioria está formada com esse texto da reforma tributária? Olha só, eu não vou te afirmar isso, porque o debate tem que começar, entendeu? O que eu quero colocar... Geralmente o debate muda uma coisa ou outra. O debate muda, mas o que eu falo é o seguinte, a qualidade, o que eu posso afirmar para você é que a qualidade do debate da regulamentação da reforma tributária, ela vai ser muitas vezes melhor do que foi a própria PEC. Vai ser, como você vem dizendo, um aprendizado ali, né? Inclusive, ontem Bernard Rappi esteve lá na comissão, na Frente Parlamentar do Empreendedorismo e disse que ele vai ter que dialogar, né? Não é mais aquela coisa de o governo apresenta o projeto e corre atrás dos votos. Não, vai ter que dialogar e definir um mérito ali, cotejando uma coisa do governo, outra de quem vai pagar o imposto e tentar tirar ali uma maioria, né, a esse respeito. Pelo menos a gente vê que, em termos de reforma tributária, a lição vai ser o grande teste, né, dessas frentes. Eu acredito que sim, porque é o seguinte, olha só, as frentes já apresentaram material para os parlamentares. Eles já estão defendendo as suas teses. Eles já colocaram qual o impacto, por que eles justificaram, o que tem cada dentro desse texto. O parlamentar, quando for discutir com o governo, já vai estar preparado. Ele já sabe o que perguntar. Ele já sabe o que comparar. E isso é uma grande modificação na qualidade do debate. Então, achar que vai chegar e impor, eu, sinceramente, hoje eu tenho essa dificuldade de ver essa possibilidade. E os deputados também. A gente teve uma época lá que o deputado chegava lá de noite no plenário, eu voto como? Perguntava para o líder. Agora não. Agora, pelo que a gente vê ali no Congresso, os deputados terão que se especializar, eles terão que ter conhecimento sobre as propostas que estão em discussão. Que antes isso era uma raridade, né, João? Lá no tempo de Fernando Henrique, Luiz Eduardo Magalhães, olha, o líder é que sabe, eu só vim aqui apertar botão. Acabou esse período, digamos assim, ou ele diminuiu bastante? Eu acho, nós estamos vivendo uma situação onde existe uma reclamação muito grande dos parlamentares. A pandemia mudou muito o rito e as coisas estão indo muito diretamente para o plenário. E isso causa problema, porque você pode votar virtualmente. Então, existe poucos relatores, os presidentes dão as relatorias para o grupo deles. E isso está sendo uma reclamação muito grande. Com as frentes parlamentares, com essa quantidade de material importante,
tá certo? Que está chegando na mão do parlamentar, vai acontecer isso que você está falando. É inevitável, tá certo? Eu acho que a qualidade do debate das políticas públicas vai melhorar imensamente. Porque o próximo presidente da Câmara e do Senado vai ter que se aproximar ao baixo clero. Ele não tem mais emenda, ele não tem mais força de pressão que o governo tinha lá atrás, depois o presidente das casas tinha, o relator tinha. Agora as coisas vão ter muito mais na negociação real de pressão que a sociedade vai fazer perante os seus representantes. Tanto na questão de temas e quais os assuntos que vão para a pauta. Romeu, eu conversei com alguns deputados e senadores, e da volta, principalmente desse feriadão, né, que começou agora em fevereiro. O ano começou e já está encerrando, praticamente encerrando. Enfim, mas eu descobri que todos, ou quase todos, estão de olho na inteligência artificial, né? A gente fala em inteligência artificial só em vídeo e em apresentar propaganda, não. Mas também para calcular o pensamento do eleitor, o pensamento médio. E vi que muitos me falaram, estamos nos reposicionando, é um termo novo, antigamente era vira-casaca, traidor, agora é reposicionamento político, né? A inteligência artificial, que também é usada pelas frentes, assim, está indicando que o eleitor, a vida, está mudando? A gente trabalha com isso. O que a gente está identificando é que as redes sociais estão transformando a sociedade numa sociedade mais individualizada. Então, cada um está criando a sua bolha do que você gosta. Isso. Os algoritmos estão colocando cada dia mais o seu algoritmo. Se você pegar 4 anos atrás, tudo que você postava, vamos colocar aqui dentro de uma casa, tinha um casal que um era bolsonarista, o outro era lulista, tá certo? Eles brigavam porque um postava, o outro via e brigava. Hoje eles já não veem. Então, cada um criou a sua identidade porque só aparece o que ele gosta. E a diferença do homem para a máquina é número, é cálculo. Ela dificilmente muda. E o homem muda de opinião. Eu posso falar uma opinião de manhã e falar outra de tarde. Então, o algoritmo vai ter que se me adaptar, senão eu não uso aquele algoritmo, eu vou usar outro algoritmo. E com isso, eu acredito que os parlamentares vão ter que identificar o que eles vão falar para que cada indivíduo possa aceitar e agrade ele. Isso vai ser muito importante e os debates políticos e públicos, cada dia mais vai ter que achar espaço na rede social para chegar no eleitor. Você está vendo essa mudança? Eu acho. Se você conversa com os parlamentares hoje, e até a forma como eles querem colocar o vídeo, o que ele quer falar, eles estão começando a medir exatamente onde ele vê que os eleitores deles vão receber o assunto. Mas não corre o risco dele acabar falando só para uma bolha? Olha só, se ele falar para uma bolha, ele não vai ser eleito, porque só uma bolha não recebe ele, a não ser que a bolha seja grande. Tá certo? Então, a inteligência artificial... Mas a bolha elege deputado, não elege majoritário, mas deputado elege. Olha só, não sei. Difícil. Eu, sinceramente, acho meio complicado. Agora, o que eu acho que é um aprendizado e que isso vai ser muito importante, e eu sou muito otimista com tudo isso. João, nosso tempo está terminando, mas eu queria que você desse uma pincelada aí na presidência da Câmara e do Senado, que é o grande embate. Arthur Lira quer fazer o sucessor, quer ter a maior influência sobre isso. Como é que você está avaliando essa largada aí, esse esquenta dessa eleição, que vai ser lá no final do ano, aliás, no ano que vem, mas ela já está tomando conta da agenda política? Já te falei, eu hoje, se você falar para mim, no Senado, há 6 meses atrás, eu achava que as coisas estavam bem definidas. Hoje, andando dentro do Congresso e com essa liberdade dos parlamentares, essa identidade e com muito questionamento do funcionamento das casas, tá certo? De poder, eu acredito que a gente só vai ter uma definição para a presidência das próximas casas após as eleições municipais, que aí eu vou saber qual o tamanho do partido, como é que cada parlamentar vai buscar a sua sobrevivência futura, principalmente em relação aos temas e o fortalecimento de qual o partido que eles vão ficar. Ok. João,
infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua presença aqui, já fica o convite para você voltar ao Frente a Frente. Obrigado pela participação. Estamos aí. Eu adoro esse debate e a gente discute isso, que cada vez que a gente fala aqui, a gente aprende um pouquinho. Pois é, conversa boa, né, Zé Maria? Não, quem boa aprende noite. somos nós, né? Muito boa noite, Denise. Boa noite, muito obrigado. Uma conversa boa, mas política é assim. Mas tem um mecanismo, como funciona a política, e é isso exatamente que aprendemos com o Romeu aqui. Muito obrigado, muito boa noite. Fiquem com Deus. É isso aí, olha, e para você que esteve aqui conosco até agora, muito boa noite, mas não saia da Rede Vida, fica aqui, porque vem aí o Jornal da Vida, com as notícias do Brasil e do mundo para você, aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. Boa noite e até a semana que vem.